Você já se perguntou por que tudo vai até 2030? A ONU estabeleceu uma agenda que se chama Agenda 2030. E desde então, todos os países estão envolvidos nessa meta. Não tem nada além de 2030. Ou seja, como a própria ONU previu, a Terra ela atingirá o limite em 2030 e lança a guia de sobrevivência. Essa é uma reportagem de 2023. E a própria ONU prevê o colapso da Terra, de que não tem condição de sustentar os próprios moradores nas condições climáticas, alimentares, dentre outras. Então, com base nisso, a ONU lançou a Agenda 2030 para que se alcançassem metas sustentáveis, de desenvolvimento sustentáveis. Se essas metas não forem alcançadas, então está comprometendo a própria sobrevivência da humanidade. É como se nada fosse além de 2030 se até lá não conseguir reverter. Nós, como cristãos, sabemos o que vai acontecer. Humanamente, o que os homens pensam não é, na verdade, o que eles pensam, mas o que está na Bíblia, já no plano de Deus. Mas essas metas, enquanto a educação, a erradicação da pobreza, combate à fome, melhores métodos de saúde, educação de qualidade, sobre igualdade, água limpa, consumo responsável, sobre as cidades e comunidades sustentáveis, a indústria, justamente o combate à poluição, o resíduo, redução das desigualdades, emprego digno e crescimento econômico, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, a vida marinha, a vida aquática em geral, vida sobre a terra, paz e justiça em instituições e parceria em prol das metas. Então, ao estabelecer essas metas, todos os países do mundo, associados à ONU, estão agindo, seus governos estão agindo em relação a essa agenda. Ou seja, não existe meta que vá além de 2030, porque se não alcançar essas metas propostas pela ONU, não vai haver nada além de 2030, como eles dizem, a Terra irá colapsar. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre 2030. Realmente, será que tudo é até 2030? Tudo não vai passar de 2030? Então, nessa primeira abordagem aqui, nessa primeira tela, já expliquei em outros vídeos, e percebam que como a gente chega a 2030 através daqui, a partir do dilúvio. O dilúvio, nós vimos que a arca, ela pousou na montanha do Ararat, aqui no dia 17 do sétimo mês. Esse dia 17 do sétimo mês, ele está relacionado ao dia 12 de outubro. Possivelmente também aí o dia em que a arca pousou, em relação ao calendário de hoje, claro, adotando o nosso calendário gregoriano proléptico, ou seja, retroagindo ele aos tempos anteriores, que ele não existia, a outubro de 1582. E então, o que acontece? Depois nós vamos ver que Babel, a cidade, Babel, que deu origem à Babilônia, então ela foi a primeira cidade construída por Nimrod, o grande guerreiro lá da era pós-diluviana. E essa cidade ela foi fundada no ano 2030 AM, ou seja, depois de Adão, depois da criação. Isso está, inclusive, na cronologia judaica, relaciona aí a construção de Babel a 20 anos já após o nascimento de Abraão. E isso está aí por volta de 1940, 1941 a.C. E essa cidade de Babel, nós vamos ver, veja aí a data que ela foi fundada, que Nimrod a iniciou em 2030. E é a partir de Babel, onde é construída a Torre de Babel, e que se tem então a origem de Babilônia, não só a Babilônia literal, como também a Babilônia mística, a Babilônia religiosa, a Babilônia que domina o mundo e que passou a integrar a Bíblia, como essa Babilônia, porque a Bíblia diz que Nimrod ele cresceu em oposição à face do Senhor. O texto que diz lá, Nimrod se tornou um guerreiro diante da face do Senhor, mas esse diante é em oposição. Inclusive a própria Torre de Babel foi construída para chegar aos céus sem precisar de Deus. Façamos a torre que cheguemos aos céus. Então ele queria ao mesmo tempo chegar aos céus sem ser por meio de Deus, e como também alguns escritores podem dizer que a intenção dele era se vingar de Deus por ter matado os antediluvianos.
Então, observe a afronta dele, né? Querer se vingar de Deus e querer chegar ao céu, então, através de uma torre. Então, por isso que deu origem à Babilônia, como aquele que enfrenta Deus, quer assumir o lugar de Deus e quer até ser mais do que Deus, né? Ser mais poderoso do que Deus. Temos aí a data da queda da Babilônia literal. A Babilônia real que existiu, ela caiu no ano 3432 AM, que foi o ano 539 antes de Cristo. E foi justamente numa noite de 17 de Tishrei, já que na crônica de Nabonido diz que Babilônia caiu no dia 16 de Tashiru, que é o mês de Tishrei adotado pelos judeus, é o 7º mês. Não tinha nome, então eles adotaram o nome babilônico de Tishrei, ou Tishrei. E Daniel explica que foi naquela mesma noite foi morto Belsazar. Então a noite já era o dia 17, né, porque após o pôr do sol já é outro dia. Então no dia 17 de Tishrei, que essa data está relacionada ao dia 12 de outubro, inclusive na própria história conta que foi 12 de outubro pelo o nosso calendário atual proléptico. E observe um detalhe interessante, que entre a queda de Babilônia e o descobrimento da América há um período aí de 2030 anos. Então observe, no ano 2030 Babilônia, digamos assim, foi fundada, e entre a queda de Babilônia e o surgimento da América, temos aí um período de 2030 anos. A América, nós podemos entender hoje que os Estados Unidos, ela é a nova Babilônia. Então todos os misticismos, a religiosidade de Babilônia foi transferida para a América. Os Estados Unidos colonizou o mundo através de sua cultura, de sua política, de sua economia. Então tem espalhado para o mundo justamente o seu sistema filosófico, político, religioso, e tem espalhado pelo mundo como uma verdadeira Babilônia. E o mundo, né, se você observar em Apocalipse 18, o lamento do mundo com a queda de Babilônia praticamente você vê o comércio, os navios, as trocas comerciais, as especiarias, os produtos que eles dizem que compraram, que trocaram, que hoje você observa que os Estados Unidos, com essa questão de tarifaço, tem abalado o mundo, né, porque ele mexe com a economia do mundo, ele compra do mundo inteiro, vende para o mundo inteiro, então ele justamente faz isso com o mundo, então mostrando aí que ele tem essa característica da Babilônia. Então essa nova Babilônia, ela surgiu 2030 anos após a queda da velha Babilônia, isso no ano 1492 da nossa época, né? E exatamente no dia 12 de outubro. Está relacionado também aí ao ressurgimento da nova Babilônia com os Estados Unidos da América. Com isso, nós agora chegamos ao ano 2030, literal, real, nosso ano 2030. Nós estamos no ano 2025, né, faltando 5 anos para 2030. Só que precisamos entender que tem que terminar todo o ano 2030, então já começa o ano 2031. Isso quer dizer que em dia 12 de outubro de 2030, existirá possivelmente algum evento pode ocorrer nessa data. E pelo que já estudamos, tudo que já estudamos até aqui nos vídeos já gravados, essa data ela pode estar relacionada ao fim da Porta da Graça. Não estou dizendo que vai acontecer porque a data está dizendo, estou dizendo que há a possibilidade de ocorrer. Porque o milênio, né, o 6º milênio, ele termina na primavera de 2031, pelo nosso calendário, lá em mais ou menos final de março, começo de abril de 2031, é quando termina o 6º milênio. Mas entre o término do 6º milênio e o fechamento da Porta da Graça, então você vê que há um período de mais ou menos de 6 meses. Justamente porque não é a Porta da Graça fecha e Jesus já vem no outro dia, né? Há um período aí que vai acontecer muitas profecias nesse período, né? Que é o decreto de morte, que é o Armagedon, que é esse período de perseguição, e também as 7 últimas pragas, né? Requer um certo tempo aí para as 7 últimas pragas, os 7 últimos flagelos de Deus caem sobre o mundo. E isso ocorre após o fechamento da Porta da Graça. Então, o 2030 está relacionado realmente aí na Bíblia, de uma maneira bem cronológica, né? Tudo isso é cronologia. Não estou falando aqui de nenhuma profecia, não há profecia de tempo. Essa mensagem, ela é uma mensagem interna para despertar o povo de Deus. Não é a mensagem que a gente vai dar ao mundo, converter o mundo, ou trazer o mundo para Deus, ou alertar o mundo com uma mensagem de tempo. Não há uma mensagem de tempo para
para o mundo. A mensagem é a mensagem dos 3 anjos, a mensagem do Apocalipse, né, das 3 mensagens angélicas. Mas isso aqui é para divertir o povo de Deus sobre a nossa necessidade, que o nosso tempo aqui na Terra está curto e se aproxima do fim, e isso para nos despertar, porque se não nos despertar o povo de Deus, estaremos numa situação complicada. Então, o dia 17 de Tishrei realmente é um dia, vamos dizer, emblemático, e ele está relacionado ao dia 12 de outubro. Pode ser que esse ano tenha algum evento aí no dia 12 de outubro relacionado ao calendário do dilúvio. E nesse calendário, o dia que a arca pousou, né, num dos montes Ararat, foi no dia 12 de outubro. Então, se tiver relacionado, como posso dizer assim, alguma advertência para nós, né, para que a gente fique atento que o calendário profético está se cumprindo, então possivelmente vamos aguardar. Nesse dia 12 de outubro desse ano já ocorre algum evento de uma amplitude assim, global, né, de algo que possa nos chamar a atenção e a gente entender que estamos realmente na reta final e as profecias do Apocalipse 13 e 17 estão realmente se cumprindo na Nova Babilônia, que é nos Estados Unidos da América. Outra maneira também de chegarmos ao ano 2030 é através essa cronologia de Abraão, né, desde o chamado de Abraão, a destruição de Jerusalém, e nós chegamos ao fim do 6º milênio. Então os números, eles falam por si só, então eles transmitem uma mensagem muito mais do que as letras. Enquanto as letras tentam explicar, os números eles são taxativos, né? Porque os números eles não tem meio termo. O número ele é o que é, 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar do mundo, em qualquer situação. Se eu estiver triste, 2 mais 2 é 4, se eu estiver alegre, 2 mais 2 é 4, e eles são exatos. Então, vejamos aqui nessa cronologia também de Abraão, já explicado em outros vídeos anteriores. Quando Abraão foi chamado, recebeu o chamado de Deus, ele tinha 70 anos. Como ele nasceu no ano 2010, então com 70 anos ele estava no ano 2080. Observe que Deus, lá em Gênesis 15:13, diz a Abraão que a sua descendência será peregrina e escrava durante 400 anos. Não é? E Êxodo 12:40 diz que o tempo que o povo de Israel passou no Egito foi de 430 anos, embora a Septuaginta diga que o tempo que o povo de Israel foi peregrino e escravo no Egito, peregrino em Canaã e escravo no Egito foi 430 anos. Mas Paulo, em Gálatas 3:8, diz claramente que a lei dada há 430 anos não pode abolir a promessa, né? A promessa que foi dada a Abraão, a lei não poderia abolir 430 anos depois, ou seja, os 430 anos está relacionado aí a Abraão, já que o filho dele nasceu quando ele tinha 100 anos, então de 430, então você deduz os 400 a partir de Isaac, para chegar ao Êxodo, então dá uma diferença de 30 anos, que é justamente a idade que Abraão tinha quando recebeu o chamado de Deus para sair de Ur. Observe que ele sai de Ur, mas para em Canaã e fica lá até a morte do seu pai, né? Que possivelmente seu pai estava doente, e aí após esses 5 anos o pai morreu. Então com a morte do seu pai, conforme Atos 7:4, é que ele sai de Harã e vai para Canaã. Então os textos bíblicos indicam claramente a diferença entre 430 anos e 400 anos. Se você pegar 2080 que é o chamado de Abraão, e somar 430 anos, você chega ao ano do Êxodo 2510, né, AM, né, desde a criação. Ou do nascimento de Isaac, né, quando Abraão tinha 100 anos, até o Êxodo são exatamente também 400 anos. Então essa diferença de 30 anos é o chamado de Abraão aí, que ocorreu com 70 anos. E você observa então que desde o chamado de Abraão você vai ter aí 4 períodos aqui de 490 anos, que equivale a 1960 anos, chegamos à destruição de Jerusalém. Qual a ligação que tem do chamado de Abraão para a destruição de Jerusalém? Deus chamou Abraão para constituir a nação de Israel. Deus chamou Abraão para formar o povo de Deus através da nação de Israel. E Abraão, então, é considerado o pai, né? O pai da nação judaica, da nação israelita e da religião judaica. Então, desde Abraão até a destruição de Jerusalém, foi um período de 1960 anos dado ao judaísmo. E a cada período de 490 anos, nós vamos ver que teve algum evento bíblico. Como, por exemplo, 490 anos depois do chamado de Abraão, foi quando Josué dispensou as 2 tribos e meia
para voltar lá para o outro lado do Jordão e distribuiu e terminou toda a distribuição de Canaã entre as tribos, né? Até lá ele não podia começar a celebrar o ano sabático, o jubileu, só a partir do momento que ele dividiu e distribuiu todas as terras às 12 tribos de Israel. Enquanto estava em luta, ele não podia começar. Então, isso ocorreu no ano de 2570. Essa divisão, conforme está lá no livro de Josué. 490 anos depois da divisão de Canaã, nós chegamos ao 15º ano de Asa, quando ele fez aí a grande reforma religiosa de Asa, né? Trazer o povo de volta para Deus, fazer uma consagração, uma renovação da aliança, aí nesse 15º ano de Asa, que foi o ano 3060 AM ou o ano 910 a.C. E mas 490 anos depois, nós temos uma referência aí, lá em Neemias, me parece que é 12:22, né, falando do último sacerdote de Jadua no tempo de Dario Persa, né, que no caso aqui seria o Dario II. E isso ocorreu aí no ano 420, 421, que é atribuído como o último livro aí de Neemias, e a última citação dele, que ele foi o último sacerdote de Jadua, que cai aí mais ou menos por volta aí do ano 420, 421. E depois disso, então, nós, mais 490 anos, chegamos à destruição de Jerusalém, o fim do judaísmo, o fim de Israel enquanto povo de Deus, e aqui foi selado o destino, né, da nação judaica de Jerusalém, onde Deus destruiu o templo e a cidade, mostrando claramente o fim da religião judaica, que representa como representante de Deus na terra. A partir de então, Deus constituiu o povo cristão espalhado no mundo inteiro como seu povo responsável por dar continuidade a essa obra de mostrar Deus ao mundo, de pregar o evangelho, de transmitir as boas novas. Essa tarefa foi dada aos cristãos de todos os povos, nações e línguas. E nós podemos ver claramente, né, que o mesmo tempo que Deus deu ao judaísmo, esse tempo também está sendo dado ao cristianismo. Se o tempo realmente foi igual, então nós chegamos ao ano 2030. Se você pegar o ano 4040 e somar com 1960, você chega aos 6.000 anos. É a mesma coisa que somar o ano 70, né, da queda de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, somar aí esse mesmo período aqui de 1960, então chegamos ao ano 2030. Então 2030 está aqui como o mesmo tempo que o cristianismo vai ter em relação ao judaísmo. Se Deus deu 1960 anos ao judaísmo, também podemos entender que ele vai dar 1960 anos ao cristianismo para pregar, para viver o evangelho, para atrair o mundo para Deus durante esse período. E no último período de 490 anos, né, desse sexto milênio, né, o último período que nós podemos ver aqui, foi exatamente quando foi criada a Companhia de Jesus. Vamos ampliar aqui. A Companhia de Jesus, ela foi assinada pelo Papa III, quando ele assinou a bula Regime Militantes Ecclesiae, e aí então criou formalmente a Companhia de Jesus no dia 27 de setembro de 1540. Observe que nesse ano de 1540, o que havia era o calendário juliano, e quando a gente transforma isso para o calendário gregoriano, nós obtemos a data 7 de outubro. Então 7 de outubro equivale ao dia 27 de setembro de 1540 no calendário juliano, é a mesma data para 7 de outubro pelo calendário gregoriano. Então, o que acontece? No dia 7 de outubro de 2023, exatamente 483 anos após a criação da Companhia de Jesus, estourou a guerra Israel-Hamas. E desde então, né, apesar de todos os movimentos querendo acabar com a guerra, querendo que haja paz, mas ainda não houve. E a última notícia é que Israel pretende tomar conta de toda a Gaza, né, para expulsar o Hamas, e a gente poder entender que isso está relacionado à pregação do Evangelho. É porque os jesuítas foram criados para impedir a propagação do Evangelho, para abafar a reforma cristã que estava aí no auge. Então foi um movimento contra a reforma, ou seja, contra a religiosa, contra o Evangelho. Então essa data 7 de outubro está relacionada ao Evangelho, principalmente porque nós podemos ver que justamente, né, nesses países do Oriente, a maioria muçulmana, que são os países que estão impedindo que o Evangelho seja pregado, prendendo, matando, expulsando, chicoteando, confiscando os bens
todo aquele que se torna cristão. Então é exatamente ali, incluindo aí a China, a Rússia, a Coreia do Norte, né, que está tudo envolvido, são todos aliados aí desses países orientais muçulmanos. Então essa guerra de Israel está realmente ligada à questão aí para a abertura do evangelho. Então enquanto isso não acontecer, essa guerra também não acaba, porque a finalidade é essa, né, enfraquecer aí esses países, principalmente o Irã, que financia aí esses outros grupos, né, terroristas para promover aí a destruição de Israel, mas ao mesmo tempo se fortalece aí como um país opressor. Então podemos ver como tudo está ainda se cumprindo, né? Apesar de todos os esforços para Israel acabar com a guerra, então vemos que isso não vai acontecer, porque a finalidade é promover aí o enfraquecimento de todos esses países opressores e acabar com essa ditadura, com esse despotismo, para que o evangelho seja pregado. Então, desde o dia 7 de outubro aí de 2023, essa guerra ainda está em andamento e ela vai cumprir a sua função de alguma maneira para atingir todos esses países aí muçulmanos, para que faça a abertura do evangelho. Nós vamos agora também ver um outro quadro que, através dele, também nós vamos chegar ao ano 2030. Esse quadro nós vamos tratar aqui da Batalha de Maratona. E nós montarmos esse quadro, nós percebemos aí alguns números interessantes, né? Algumas datas e números que nos chamam a atenção. Observe que quando José foi vendido, ele tinha 17 anos, né? Isso está claramente na cronologia. José foi vendido pelos irmãos como escravo. Desse início, podemos dizer assim, da escravidão do povo de Israel através de José, até o êxodo, quando veio a libertação, foi um período aí de 232 anos. Exatamente 232 anos. Você pega aqui o ano, vamos fazer aqui o cálculo, né? Colocar aqui a calculadora na tela. Então nós pegamos aqui o ano 2510, que foi o ano do dilúvio, né? Esse é o ano AM, desde a criação, menos o ano 2278. Então veja aí, 232 anos, temos a diferença aí da venda de José com 17 anos para ser escravo no Egito, até a sua libertação total do povo de Deus no êxodo. José aqui então também estaria representando o próprio povo de Israel, sendo escravizado, que justamente mais tarde ele desce ao Egito. E esse período aqui, 282 anos, ele vai se repetir em outros momentos da história. Vamos ver aqui a questão aí de Israel, né, quando ele ocorreu aqui a queda de Israel para os assírios, no ano entre 720 e 722, alguns calculam até 720. E Israel, né, perceba o que aconteceu com Israel que levou a essa queda. O texto bíblico aqui nos diz o seguinte de Israel, observe. Quando Jeroboão se tornou rei, né, houve então a divisão, houve o cisma, podemos dizer assim, houve o cisma com Roboão. Roboão não quis atender o povo, e aí então houve a divisão, houve o cisma entre 10 tribos ficaram com Jeroboão, formando o povo de Israel, né, o reino no caso o reino do norte, e ficaram com Jeroboão, e 2 tribos, Benjamim e Judá, ficaram então em Jerusalém com Roboão. E então Jeroboão, nos diz aí o 1 Reis 12, de 28 a 32, diz que pelo que o rei Jeroboão, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, e vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E ele então construiu esses 2 bezerros, e pôs um em Betel, que é o lado do ocidente, e outro em Dan, é o lado do oriente. Então observe aí esse fato interessante, né? Um bezerro no ocidente e outro bezerro no oriente. Então o bezerro oriental e o bezerro ocidental. A gente vai relacionar isso ali com o papado. E aí então Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi, ou seja, não eram os sacerdotes legítimos, não eram os sacerdotes que deveriam ser, sacerdotes que usurparam essa função lá, tanto no ocidente como no oriente, né? Então não era um sacerdote constituído por Deus, não tem autorização divina para agir e funcionar
como sacerdotes. Aí também você vê o papado com todos os seus cardeais, padres e prelados com essa função de sacerdotes, querendo ser mediadores entre Deus e o povo. E o que Jeroboão também fez, né? Em Israel, antes da divisão, a festa que se fazia, a grande festa, era no 7º mês, o dia da expiação. E depois, no dia 15, vinha a festa dos tabernáculos, né? Dia 1º do 7º mês, a festa das trombetas. E aí, no dia 10 do 7º mês, a festa da expiação, que é o dia do perdão, né? Yom Kippur. E no dia 15, a última festa, a 7ª, que é a festa dos tabernáculos. Mas o que é que Jeroboão fez? Ele trocou o 7º pelo 8º. Observe aí o detalhe, né? Trocou o 7º pelo 8º. E aí ele celebrou no 15º dia do mês, então, a festa. Com certeza ele não celebrou isso no dia de sábado. Veja que a relação disso aqui está relacionada totalmente ao domingo. Então, quando ele trocou o 7º, né, que a festa em Israel era no 7º mês, e agora ele troca para o 8º, então a gente pode deduzir claramente que esse 15º dia foi um domingo. E de acordo com o calendário que é montado, justamente o calendário gregoriano proléptico, esse dia 15 do 8º mês, observa aqui, 15 do 8º mês, ocorreu no ano 946 a.C. Essa é a data que nós podemos ter. Daí para trás nós podemos ver e calcular até a data aí de Salomão, né, do 4º ano, para ver quando foi lançado os fundamentos do primeiro templo, e também nós calculamos a data do Êxodo, tudo através desse calendário. Então esse calendário de dia 15 do 8º mês, na época então está relacionado ao dia 31 de outubro. Pelo próprio calendário aqui, né, isso aqui é 15 do 8º mês, no calendário então, considerando o calendário judaico. E que no calendário gregoriano então está relacionado ao dia 31 de outubro. É assim, então veja que todo esse ocorrido envolvendo esse cisma de Israel, ele está relacionado ao papado. Observe que entre a queda de Israel em 722 e o início da supremacia papal tem exatamente aí 1260 anos, que vai ser o mesmo período da supremacia papal de 1260 anos até a sua ferida de morte. E nós podemos ver que o papado ele teve todas as características de Israel. Houve um cisma, né, o cisma da igreja cristã, desde então, quando houve o decreto de Constantino em 313, né, e aí a partir daí acabou a perseguição, ele adotou o cristianismo, então o cristianismo começou a entrar nos palácios, então não houve mais perseguição, e aí foi se acomodando, o cristianismo foi aceitando que o paganismo fizesse parte do cristianismo, então houve o cisma aí da igreja cristã, ela se dividiu. Então passou a existir a igreja católica, e essa igreja católica passou também a ter nos dois lados, né? A igreja católica do Ocidente, que hoje a gente temos o Papa, né? o Papa Ocidental, e a igreja católica do Oriente, que é o Papa lá do Oriente de antiga Constantinopla, né? Que hoje é Istambul, é o Papa da igreja oriental ortodoxa, como eles chamam. Então toda essa característica aí da divisão, do cisma, que houve com a igreja cristã e também aí com a igreja católica, passando a existir nos dois pontos, né, do Ocidente e Oriente. E esse cisma da igreja cristã, então, a princípio, então, gerou aí a divisão de Israel, né? A maioria apostatou, que foi as 10 tribos, que então foi a maioria que se tornou católica, e a minoria do povo de Deus que ficou fiel foi perseguida, né? Foi uma minoria que ficou sendo perseguida, essa minoria fiel a Deus. E a maioria então se tornou católica e teve essa característica aí do cisma, então se dividindo aí entre o Ocidente e o Oriente. E essa igreja católica atuou, né, e atua como verdadeiros sacerdotes de Deus, dizendo ser representante de Deus, e então são sacerdotes ilegítimos. E eles adotaram aí, trocaram o 7º pelo 8º dia de adoração, e desde então diz que o domingo é o dia do Senhor. Todas essas características nós vemos aí na supremacia papal, e vemos que a data tem uma perfeita relação aí. Então, entre a queda de Israel em 722 e a Batalha de Maratona, nós temos aí 232 anos.
certo? Vamos ver que esse mesmo período de 232 anos, ele também vai se repetir aqui no final. Então, agora com a ferida de morte. A ferida de morte, então, entre a ferida de morte e o milênio, nós temos aí um período de 232 anos. Observe que da Batalha de Maratona até o fim do sexto milênio, nós temos aí um período de 2.520 anos, que é o dobro de 1260. Enquanto 1260 equivale a 3 anos e meio profético, então 2.520 são 7 anos completos, né? 7 anos proféticos. E esse 2.520 também é o mesmo período que nós podemos ver aqui entre a queda de Israel e a ferida de morte do papado. Então, assim como Israel tem as mesmas características da supremacia papal, quando houve lá o cisma, né, a divisão, também a queda de Israel tem as mesmas características aqui da ferida de morte, quando Napoleão veio, destronou o papado e o levou para o exílio. E assim também veio os reis da Síria e então destronou o rei de Israel e levou todo mundo para o exílio, para o cativeiro. E desde então Israel nunca mais se levantou, né? Embora Deus tenha dito que restauraria Israel, né? Porque havia um remanescente para que se juntasse e formasse um só povo em Judá. Então a mesma coisa, a besta, essa ferida será curada e vai ser restaurada e ele vai voltar a reinar o papado de novo. E então a característica que nós também podemos ver na Batalha de Maratona com o fim do sexto milênio. Qual é a característica? Observa aqui no mapa. Nessa Batalha de Maratona, os persas eles vieram do leste, do lado leste, e então para atacar aqui a Grécia. Nessa batalha, né, ocorreu no ano 490 a.C., ou seja, né, a Grécia, quando veio se tornar o quarto império mundial, foi com Alexandre quando venceu o último rei persa, que foi Dario III, no ano 331, na batalha aí de Isso, né? E então, só que observe que a Pérsia, ela foi instigada a atacar a Grécia logo lá no início do próprio reinado Aquemênida, né? Após a morte de Ciro, aí veio aqui Cambises e depois Dario, né? E Dario já queria extinguir, vamos dizer, a Grécia, submeter ao seu domínio ou extinguir do mapa. E com isso, né, o que aconteceria se a Pérsia tivesse vencido a Grécia? A Grécia não teria se levantado como o terceiro império mundial do Reino de Bronze, inclusive as armaduras dos soldados gregos eram de bronze, e então teria impedido o mundo helenístico, que foi um mundo que espalhou a sua cultura, a sua filosofia grega e a sua língua, e que fez com que o Império Romano se tornasse um império grandioso e com uma língua assim em todo o império, que era o grego, né, que era a língua formal, a língua clássica. E então essa língua facilitou a pregação do evangelho em todo o Império Romano de então, com a igreja cristã, né, com a igreja apostólica. Então tudo isso, se a Grécia tivesse vencido, aliás, se a Pérsia tivesse vencido a Grécia, teria sido um golpe na profecia, teria sido um golpe no evangelho, teria sido um golpe nos planos de Deus. E claro que isso não aconteceu. Embora a Grécia tivesse cerca de 10 mil soldados, enquanto a Pérsia 20 mil, né, o dobro, além de que diz que ela tinha cerca de 600 navios e trirremes, mas a Grécia com a metade dos soldados, ou até mesmo menos, né? Alguns chegam a dizer que a Pérsia podia estar entre 25 a 30 mil, enquanto a Grécia é de 10 a 11 mil, então 3 vezes mais, de 2 a 3 vezes mais, mas mesmo assim a Grécia venceu, porque aí nós vemos que forças, né, as forças que estavam agindo aí conforme Daniel 10:20, essa batalha de Maratona, nós podemos encontrar uma indicação dela aí em Daniel 10:20. Veja o texto aí de Daniel 10:20. E ele me disse: sabes porque eu vim a ti, o anjo falando a Daniel, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Então aí mostra, né, que estava havendo uma batalha espiritual entre o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. E essa batalha ela ainda é citada aqui em Daniel, aqui no próximo texto aqui de Daniel 11, diz aqui:
Deixa eu ver se é aqui. No versículo 13, ainda é Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Então, estava realmente havendo uma batalha espiritual. E aqui, como eu disse, em Daniel 10:20, pode estar relacionada a essa batalha de maratona. Em Daniel 10:20. E essa batalha de maratona exatamente tem toda a característica aí de uma batalha espiritual que queria impedir o cumprimento aí da profecia de Daniel 2, né, da parte da estátua de bronze, que também é relacionada ao bode peludo aí do capítulo 8, e também ao leopardo, né, o quarto animal do capítulo 7, que é o leopardo aí de 4 asas e 4 cabeças, que é Alexandre. Então, esse ataque ele veio do leste, ou seja, do lado oriental. Eles vieram atacando do lado oriental. Então, essa batalha de maratona, relacionada aqui ao fim do sexto milênio, nós podemos encontrar assim, a sua incidência, né? Encontrar que ela vai ter uma aplicação na batalha do Armagedon, conforme de Apocalipse, que os reis que vêm do Oriente, que eles vêm justamente para essa batalha, aqui a batalha do Armagedon. E aonde então nessa batalha quando Satanás arregimenta o mundo inteiro, né, uma quantidade muito maior do que o povo de Deus, quando eles procuram justamente querer extinguir o povo de Deus através do decreto de morte, querer apagar todo o povo de Deus aqui da terra. É a batalha do Armagedon. Eles vão estar em quantidade maior, a maioria do mundo inteiro, os reis do mundo inteiro serão regimentados para essa batalha. Eles estão então vão avançar contra o povo de Deus para querer extinguir. E aí Deus vai intervir de maneira poderosa, embora o povo de Deus aqui na terra vai estar em menor número, mas vai ser o povo vitorioso. Já é vitorioso, né? Porque em Deus nós já temos a vitória, então não temos nem o que temer. Então tudo isso, veja como esses números estão bem relacionados, né? Essa diferença de anos que nós podemos ver entre os 232 anos, entre a queda de Israel e a supremacia papal, que já explicamos, e a ferida de morte então do papado, e até então o fim do sexto milênio, aí começando primeiramente aí por volta aí da batalha do Armagedon, que vai ser por volta aí do fechamento da Porta da Graça. Então 232 anos até 2030. Todas essas datas então nos deixa claramente aí essa mensagem, né, que nós podemos ver que os números estão dando para nós essa mensagem. Tudo isso é baseado em cálculos, tudo isso baseado na cronologia bíblica. Não estou profetizando nada, nem dizendo, marcando a data para a volta de Jesus. Estamos apenas mostrando como as datas estão relacionadas, as datas que nós podemos ver estão relacionadas à própria Bíblia, aos eventos já passados, porque a história se repete, a história sempre está se repetindo, e o que ocorreu está ocorrendo e vai ocorrer de novo. Então, nesse mesmo período, nós podemos ver que eles se repetem. Entre a Batalha de Maratona e o fim do sexto milênio, 2.520 anos. Entre a queda de Israel e a ferida de morte do papado, 2.520 anos. E entre a queda de Israel e o início da supremacia papal, a metade desse período, 1.260 anos. E entre a supremacia papal, que durou 1.260 anos até sua ferida de morte. E da ferida de morte até o sexto milênio, até o fim do sexto milênio, 232 anos. Mesmo período entre Israel e a queda de Israel para a Síria e a Batalha de Maratona, que tem uma aplicação com o Armagedon, que é entre a ferida de morte da besta. Aí ela nesse período é restaurada, vai combater o povo de Deus na última batalha do Armagedon, mas é vencida sem ajuda de mãos, conforme diz a última profecia lá de Daniel 11. E tudo isso aqui nós podemos ver o seu cumprimento exato dentro desses cálculos. O que nos chama a atenção é que, de acordo com essas datas, nós vamos entender os eventos que estão ocorrendo e relacionar a profecia, né? Não vamos fazer, digamos, chegou a data, então aconteceu, tem que acontecer. Não é isso. Temos que estar atento aos sinais. É por isso que os sinais que Deus deu, ele vai ocorrer dentro justamente do decorrer histórico, do decorrer político entre as nações, na natureza, nos eventos climáticos. Temos que estar atento a esse evento e poder entender que se estamos ou não no tempo certo.
A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela estabeleceu lá na Conferência Geral de 2025, em St. Louis, um plano estratégico de 2025 a 2030, né? Então, até 2030, eles estabeleceram aí esse plano estratégico. E o nome dado, né? Ou seja, o slogan é I will go, né? Eu vou. Então, Jesus está voltando, eu vou. E esse plano está relacionado à comunhão com Deus, a identidade em Cristo, a unidade através do Espírito e missão para todos. E esse novo plano, né, que essa conferência, como ela é realizada de 5 em 5 anos, a próxima conferência, então, se houver, será em 2030. E observe, né, o que um pastor adventista ele falou em pleno culto na igreja, no sábado, dia 5 de julho de 2025, esse pastor falou quando justamente durante a conferência geral lá nos Estados Unidos. Deixa eu dar uma informação para vocês. A Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial se reuniu essa semana e escolheu um novo presidente para a Igreja Adventista no mundo inteiro. Vocês souberam disso aí? Vou pedir para colocar aí na tela. Está aí o novo presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um brasileiro, o pastor Ayrton Killer. Foi JA aqui na União Nordeste Brasileira. E é um marco histórico, né? Um brasileiro ter sido escolhido para ser o presidente mundial. Vamos orar por este homem, para que Deus dê sabedoria para ele, para a equipe que ele escolher, para liderar a igreja, porque se Deus quiser, irmãos, eu falo isso aqui com emoção. Observe. Se Deus quiser, este será o nosso último presidente. E Jesus voltará a essa terra, colocará um ponto final na história do sofrimento da humanidade. Amém? Então, observe como esse pastor, ele vamos dizer assim, né? O que moveu ele a dizer essas palavras, de que ele espera e tem essa emoção de que não haverá um novo presidente, não haverá uma nova conferência geral em 2030, aonde esse novo presidente, ele será o último. Inclusive ele foi entrevistado pela TV Novo Tempo. E nessa entrevista ele expressou o desejo de que Jesus volte logo, de que ele gostaria de ser o último presidente. Vejamos aí a entrevista. O senhor é o primeiro presidente sul-americano que a Igreja Mundial vai ter. Será que o senhor vai ser o último presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo? Eu gostaria de ser. Não sei quais são os planos de Deus. Reuniões como essa que nós estamos tendo aqui, todas as vezes que elas terminam, a gente termina dizendo que esta seja a última. Ainda não foi. Os planos são de Deus, mas se Ele me permitir ser o último, talvez será a minha maior alegria, mais do que a função que eu tenho, é poder contribuir para a conclusão dessa obra. E eu espero que essa ênfase na missão, que cumpre Mateus 24:14, seja o que nos falta para ver Cristo voltar logo, e que Deus me deu o privilégio de fazer parte da conclusão desse movimento, mas que eu não vá sozinho, que a gente como igreja, como família, venha junto para esse momento. Então, prezados e prezadas, colegas, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo, esperamos que toda essa datação, né, toda essa cronologia, ela está certa, né? A cronologia bíblica está correta, os números estão exatos. Agora, os eventos é que nós podemos ter a plena certeza de que o sexto milênio ele vai terminar, né, o sexto milênio ele vai terminar aqui no final de 2030, início de 2031, ou seja, considerando o calendário bíblico, na primavera no hemisfério norte, né? Para nós aqui é outono, que é entre final de março e começo de abril de 2031, nós temos aí o final do sexto milênio. Não é na virada do ano, aqui 31 de dezembro para 1º de janeiro, não, mas é quando ocorre aqui para o hemisfério sul, outono, e no hemisfério norte a primavera, e isso porque está de acordo com o calendário bíblico. Então, de acordo com isso, nós podemos ver que o mundo inteiro se mobiliza, mas tudo está programado, tudo está projetado, tudo está estabelecido até 2030. Essa é a meta mundial e nós também aguardamos que seja também a nossa meta. Esperar
que tudo chegue ao fim até 2030 e nós possamos subir, se essa for a vontade de Deus, né? Se assim Deus quiser também. Mas a cronologia então nos dá essa esperança, nos dá esse alerta para que a gente fique atento, né? Assim como Guilherme Miller, 25 anos antes, ele descobriu que Jesus iria voltar em 1844, então 25 anos antes, quando ele começou a estudar, ele encheu o coração dele de gozo, de alegria, e mudou a sua vida, né? Era um homem, apesar de ser religioso, mas bebia cerveja, fumava seu cigarro, e estava, depois da igreja, ia para os bares, e depois que ele começou a estudar a Bíblia, essa vida de boêmio acabou, né? Ele passou a estudar todos os dias, diariamente, e com muita dedicação, muito fervor à Bíblia, e com ele se alegrou a saber que Jesus voltaria ainda em sua geração. E isso encheu o coração dele de alegria, assim também como encheu o meu. Quando eu comecei a estudar a cronologia bíblica foi em 2021. Então, quando eu descobri que Jesus poderia voltar dentro de 10 anos, isso mudou a minha vida, mudou meus planos. Não tenho planos para esse mundo, para ficar rico, para cargos, para posições, para status, meu plano é ir para o céu. Cada vez mais me aprofundar nessa mensagem para divertir o povo de Deus. Essa mensagem não é para o mundo, essa mensagem é para o povo de Deus, para despertar, para alertar. A mensagem que vamos dar ao mundo é a mensagem do terceiro anjo, a mensagem evangélica, dos 3 anjos do Apocalipse. E essa mensagem é para despertar o povo de Deus, para entender que pouco tempo nos resta. E nós estamos atentos aos eventos, aos sinais que Jesus disse que nós então ficássemos atentos, para que entender o tempo que nós estamos vivendo. Inclusive, foi motivo aí de muitas postagens que um jovem coreano, ele tem cerca de 38 anos, e ele é considerado hoje, né, um gênio. Ele diz que ele tem um QI 276, superior a todos os gênios que já existiram até hoje. E ele então disse que o seu QI ele veio da Bíblia. A Bíblia é a chave da inteligência. E ele ficou famoso com essa reportagem. O sul-coreano aí que nos está dizendo que é Yongku Kim, né? Yongku Kim. E através da Bíblia ele adquiriu essa inteligência, mas no próprio vídeo ele diz que essa inteligência quem lhe deu foi Deus, e deu como um sinal para que ele pregasse, para que ele transmitisse essa mensagem. E então no vídeo que ele gravou um vídeo dizendo que Jesus volta nessa nossa geração. Veja o que ele diz nesse vídeo, porque Deus está levantando pessoas e mensagens justamente para divertir o povo de Deus. Sou o recordista mundial de pilhas altas, Yongku Kim. Digo isso não apenas com lógica humana, mas com uma revelação divina. Jesus Cristo retornará em nossa geração. Esta é uma verdade revelada a mim por Deus Pai e pelo Espírito Santo. Recebi graça não apenas pela fé, mas pelo dom da pontuação e do recorde de QI mais alto do mundo. Minha inteligência não é para mim. É um sinal de Deus, um dom para testemunhar sua verdade. Então, irmãos, amigos prezados, observe que Deus está despertando pessoas de vários lugares do mundo com essa mesma mensagem, para que alerte o povo de Deus de que realmente estamos chegando ao fim. O tempo está escoando e nós podemos ter essa alegria, esse prazer de fazermos parte da última geração. Que isso nos desperte e nos faça entender que precisamos abrir mão de todos os nossos planos e projetos. Precisamos somente cumprir um só plano, que é o plano de Deus. E o plano de Deus é que a mensagem seja pregada para que ele venha logo ao mundo, porque Deus está ansioso para estabelecer aqui o seu reino. Então o plano dele é o reino de Deus aqui na terra, quando ele vai, após a vinda de Jesus, estabelecer o seu reino. Então esse é o plano. Não há nenhum outro plano, e esse é o único plano. Nós é que devemos abrir mão de nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, para realizar os sonhos e os projetos e o plano de Deus. Enquanto isso não acontecer, então é porque nós não estamos verdadeiramente adorando, amando e desejando a sua volta e o nosso Deus, nosso querido Pai. Mas que isso nos desperte para que possamos buscá-lo mais, viver mais para Ele e fazer mais a vontade dEle inteiramente
nos consagrando a nossa vida para essa grande missão, para esse grande momento, para essa grande espera, e ter a maior alegria e o prazer de receber o nosso Deus e estarmos com Ele no céu para todos sempre. Amém.